Bom, pessoal, aqui vamos direto aqui na aplicação, no Tia Portal V20. Vamos aqui olhar a configuração aqui do projeto. Nas propriedades, vamos marcar a opção de suporte e simulação durante a compilação do bloco. Na configuração de hardware da CPU, em proteções, vamos marcar a opção de bootget, comunicação remota, e vamos para a aplicação. Vamos utilizar aqui o PLC Sim Advanced 8.0, comunicando com um ICC 7.5 SP2 Update 22. Aqui, essa aplicação, nós vamos usar um data type, né? Essa aplicação é utilizada aí nos processos seletivos para técnica de automação sênior, analista de automação, para especialista de automação. Então, essa aplicação é importante. Vamos lá. Vou criar aqui uma sequência de variáveis, né, para acionamento de um motor. Então, vou usar uma variável liga do tipo bool, uma variável desliga do tipo bool, motor como saída e duas variáveis de status, né? Uma para status de corrente do tipo real e outra de status de velocidade. Do tipo int. Criado esse tipo de dados, nós vamos utilizar esse tipo de dados em um DB. Vamos tirar a otimização, né? mudar o nome. Colocar o nome desse tipo de dados como controle motor. Control motor. Ok. Criado. Agora vamos no Program Block. Nós vamos adicionar um DB. Primeiramente, adicionar um DB global. Com o nome de dados motor. Vamos tirar a otimização do bloco para indexar os endereços. Vou dar um nome da primeira variável como motor 1 com o tipo de dados criado lá no tipo de dados, no data type. Então, vou utilizar o meu control motor que eu criei. Está lá os dados que foram criados no tipo de dados. Salvar e vou compilar
para adicionar os endereços. Os endereços respectivos a cada variável. Então, começa do zero e termina na word 6. Criado o DB, vamos agora criar um FB, ou seja, uma instância, né, um objeto instância para ser usados no outro bloco, né, um bloco FC. Nada mais é do que uma programação orientada ao objeto, né? Para quem que já fez programação Python, C, C++, então isso aí é uma programação orientada a objetos. Você cria um objeto, que é uma classe, e ela é utilizada em vários outros objetos, né? Aqui nós vamos criar uma variável interna, né, com o mesmo nome, nas criadas no DB. Então, a variável liga, a variável desliga e a variável de saída motor e as variáveis de status, velocidade e variável corrente. A variável motor, variável corrente tipo real, e a variável velocidade tipo inteiro ou int. E agora eu vou criar um programa dentro desse FB usando essas variáveis internas. Essa variável ela é usada dentro só do bloco, então ela não pode ser usada, ela não é uma variável global. Então vou criar um programa simples aqui de acionamento do motor. Tem uma variável liga. Variável liga, a variável desliga, por sua vez motor e a retenção ou selo do motor. Feito isso, vamos fazer o status, simular o status, né? Como se estivesse ligando o motor e ele enviando o valor de corrente e de velocidade. Como não temos o dispositivo fisicamente, então vamos simular isso aí via lógica. Então, vou movimentar o valor para variáveis de saída. Então o primeiro move é o move de corrente, o segundo move de velocidade. Então, quando o motor estiver ligado, eu vou movimentar um valor para a variável corrente e para a variável velocidade. Um valor qualquer, vamos por exemplo, 5.5 de corrente e 1.500 de velocidade, 1.500 RPM de velocidade. Hipotético. Então, isso eu vou mover um valor.
Move o valor para o motor. E agora um status quando o motor estiver desligado. Então move 0 para variável corrente e variável velocidade. Então quando o motor estiver desligado, eu vou mover 0 para corrente e 0 para velocidade. Então, esse tipo de aplicação ele é usado como conceito, né, para processo seletivo aí na área, né, de automação. Tanto para técnico em automação, né, na área de desenvolvimento, tanto para analista também de automação na área de desenvolvimento. Aí, feito a instância, criamos a instância ou a classe, né, para ser usada em outros blocos. Então, a instância pode ser usada em qualquer parte do programa, né? Toda vez que eu utilizar esse bloco, eu tenho que usar umas variáveis. Então, eu vou criar um FC de controle, né? Onde vai ser ligado o motor. Esse FC de controle, eu vou utilizar a instância de motores. Então, vou buscar o FB que foi criado. Então, eu posso ligar N vezes motores aí, motor 1, 2, 3, 4, quantos motores eu quiser, usando essa mesma instância no programa. Então tem que ser a mesma instância usando variáveis diferentes, né? Então se eu criar quiser ligar outros motores, eu tenho que criar uma outra variável para motor 2. Por aí vai. Outro DB para o motor 2. Então motor 1, ó, usando o DB que foi criado, ó, o DB de dados do motor. Dados motor, desliga. Dados do motor. Motor. E dados do motor e os status, né? Dados motor, corrente e dados motor, velocidade. Show de bola. E aí, a instância já foi colocada as variáveis e agora nomear aí a linha como motor 1, que vai ser o motor 1, que vai ser ligado lá no sistema SCADA, né? Do ICC, no ICC 7.5, né? Um ICC clássico. No OB aí eu tenho que chamar, né? Tem que chamar o FC1 para ele ficar cíclico, né? Pronto, né? Pronto a nossa. Agora vou usar o PLC Sim Advanced, né? Então vou nomear a instância que vai ser chamada. Então PLC1. PLC1. Agora vou conferir o endereço IP. O endereço IP que nós estamos utilizando aqui é o 92.168.0.1. Aí, correto, utilizando isso. O PLC Sim Advanced, ele utiliza uma API, né, uma API para fazer a simulação, né, como se fosse uma CPU física. É um simulador completo, muito bom. Então aí eu estou chamando a instância, ele encontrou o endereço IP, criou. E agora eu vou carregar, fazer o download para a CPU. Está compilando aí, não existindo erro.
faz a transferência para a CPU. Aí, correto. Simulação correta. Vamos carregar. Startar os módulos da CPU. Infinity. Show de bola. Agora eu vou colocar a aplicação online, né? Então, go online. Aplicação online. Ó, CPU online. CPU em ROM. Aí está a aplicação FC1, né, onde que o motor vai ser ligado. Aí as variáveis estão em standby, né, aguardando, ó, tudo desligado. E agora vamos para a parte de WinCC Classic, né, utilizando o WinCC Explorer. Vou criar um projeto simples chamado motores. Vou em Create e ele automaticamente vai criar. Criou a projeto, a interface de projeto. Eu vou ir no servidor, né, a interface servidor. Vou em propriedades. Vou criar, antes disso, vou criar uma tela, né, vou criar um design gráfico aqui, uma tela, uma nova tela aqui, uma tela simples. Vou nomear como escada. E vou colocá-la como a tela Start Screen, né, uma tela principal. Na hora que startar o WinCC, essa tela vai abrir. Então, coloco ela como Start Picture, né, a tela principal. E vou marcar essas opções aí de tela, né. Então, essas 4 opções, né, título, borda, maximizar, maximizar e minimizar. Vou na propriedade de... Vou na Tag Manager, é onde que a gente vai configurar o drive, né, de comunicação entre o WinCC e o TIA Portal V20 e PLC5. Nessa tela aí eu vou em Tag Manager, com o botão direito, vou adicionar um drive. E este drive é o Sigmatic 1200 S7500 Channel, que é a CPU que eu estou utilizando, né? Com o botão direito em OMS, eu adiciono a conexão, né? A conexão colocada, né? Uma nova conexão. Com o botão direito novamente, vou nomear aqui como uma conexão, né, CLP 1500, né, com quem que nós vamos comunicar. Com o botão direito eu venho parâmetros de conexão e vou adicionar o endereço IP no qual nós vamos comunicar. Então, vamos comunicar via PLC Advanced com esse endereço, então 926801. Conferir novamente o endereço IP na nossa Profinet, então 926801. Confirmado o endereço, vamos lá no drive colocar o nosso endereço 926801. O access point é o E7 Online com a família E7500 Connect. Damos OK. Pronto, feita a conexão. Agora vamos testá-la. Testá-la nada mais é do que clicar no play aí, né, da WinCC, da interface WinCC Explorer. Vamos aguardar aí a criação do script e fazer a ativação. Aí não criamos nenhuma interface gráfica ainda, só a tela mesmo. Vou fechar aí e vou até a nossa
onde está o drive, né, de comunicação, para ver se a interface está comunicando. Ó, vamos à interface. Ó, tá com um Vzinho verde aí, ó, a conexão status ok, então está comunicando. A nossa interface está comunicando. Então agora que vou importar as tags do PLC para o ICC para ser utilizado na aplicação. Como eu faço isso? Eu vou exportar para o Simatic SCADA as tags do PLC. Então vou exportar para a área de trabalho. Para você exportar essa tag, você tem que instalar o Export Simatic SCADA. Então tem que ter esse aplicativo instalado na máquina para conseguir fazer essa exportação. Voltando para o ICC, vamos lá com o botão direito, vamos em Hack Symbol e vamos carregar o arquivo exportado. Então vamos em Export, ele é zipado, clico nele, mando carregar, automaticamente ele carrega o arquivo. Lá está lá, DB que foi criado, né, o DB que nós vamos utilizar, dados do motor e as 5 variáveis criadas. Eu faço a marcação, né, de quais tags que eu quero utilizar, então marca tag liga, tag motor, tag corrente e tag velocidade. Pronto, feito isso, vamos na nossa tela, vamos criar a nossa aplicação, uma interface gráfica para acionamento de motores. Aí aberta a nossa aplicação, vamos lá criar um retângulo aí, colocar um retângulo, e vamos trabalhar em cima desse retângulo, onde vai ser a nossa interface de motor. Vou aí em Infect, desabilita a Global Color e vou inserir uma cor aí, substituir a cor cinza, colocar uma cor mais chamativa, aí uma cor mais próxima do azul. Vou inserir agora o motor, né? Simatic MegaM símbolo Library. Vou colocar aí o motor. Vou colocar o motor de gaiola aí. Vou colocar este motor. Ok. Vou melhorar aí, colocar um pouco maior aí. Então vou dar uma esticada nele. Show de bola. Mais um pouquinho. Isso. Isso aí, tá bom. Agora nós vamos trabalhar o layout desse motor. Então ele vai começar inicialmente, né? Inicialmente em vermelho, né? Então desligado vai estar vermelho e ligado vai estar verde. Então inicialmente ele começa em vermelho. Assim. Ok, agora vamos fazer a animação, né, desse gráfico. Como fazer a animação desse gráfico? No back color eu vou adicionar
um diálogo, né? Quando a tag, quando a tag motor, né? A tag que nós selecionamos aí, ó, dados do motor foi igual essa tag do tipo booleana, né? Tipo booleana. Quando ele tiver em true, vai ser verde, verde, e quando for false, vai ficar vermelho, que é originalmente vermelho, né? Ok. E o fire color também. Isso. No diálogo dynamic, vamos colocar a tag. Não é não colocar como bit, vou colocar como booleano. Opa, falta colocar a tag lá. No booleana. Show de bola, esse mesmo. Ok. E o motor, a animação do motor já foi feita. Agora nós vamos criar o comando, né? Botão liga e botão desliga. E o objeto de status também. O IO Field. Primeiramente, vamos colocar o botão, né? Então vamos lá em Button, em dos objetos, vamos em Button, vamos criar um botão aqui, um botão chamado liga, com essa fonte mesmo, vou colocar com essa fonte Arial mesmo, e vamos trabalhar lá nas propriedades do botão. Ok? Vamos trabalhar no layout desse botão. Né? Vamos tirar aí o Global Color. Vamos adicionar uma cor. A cor mais chegada no azul. O back color do motor. E vamos colocar uma azul. Isso. Aí vamos aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Colocar aí com uns 20, tá bom? Vamos colocar a borda. Uma borda. Isso. Vamos colocar em bolt, né? Vamos centralizar. Já está centralizado. Beleza? Agora vamos melhorar o tamanho desse botão. Colocar o botão, a fonte, colocar a fonte branca, né? Melhor. Colocar a fonte branca. Isso. Aí, show de bola. Vou aumentar o tamanho dele aqui um pouco. Mas um pouco mais. Vamos colocar assim, quando que eu clicar no mouse, então como pressionar o mouse, pressionar o botão do mouse, eu vou acionar uma constante para 1 da tag dados de motor liga. Quando soltar o botão, essa tag vai para 0. Essa mesma tag vai para 0. Show de bola.
Aí copio o botão, vou nomeá-lo aí como botão desliga, né? Esse botão desliga e vou mudar a tag para tag desliga. Ok. Agora aqui, ó, soltar o botão de clique, ela vai para zero. Show de bola. Pronto. Comando está pronto. Agora vamos para criar o status. O status: velocidade, status corrente. Seria o IOC Field. Eu vou tirando o Global Color Chain. Vou trabalhar no layout dele, né? Vou tirar, colocar uma cor, mesma cor do fundo, né? Vou tirar a borda também, a mesma cor do fundo. A borda também. Isso. Corrente. Corrente. Centralizar. Beleza, vou copiar agora. Copiar agora. Trocar o nome por colocar o nome por velocidade. Vamos inserir agora o IO Field. Vamos colocar a tag corrente. Tag corrente. Vamos trabalhar agora o layout, né? Layout. Vamos aí, né, tirar o Global Color. Vamos trabalhar nessa cor. Vou colocar uma cor azul. Isso. Vamos melhorar aqui o tamanho, né?
Vamos tirar o sinal de mais, né? Tirando a letra S. Isso, centralizar. Show de bola. E vamos colocar aumentar a fonte. Isso. Show de bola. Agora eu vou copiar. E vou alterar a tag. Tag velocidade. Tirar o sinal de mais. Terminado. Ok, salvar. E vamos testar agora a aplicação. Ver se está comunicando com o CLP. Simulando aí com o Portal V20, PLC Sim Advance 8.0 e o ICC clássico 7.5, SP2 Update 22. Vamos ativar aí. PLC está online. Ok. Ficou mais ou menos aí, não vou mexer muito na parte do layout. Vamos testar assim mesmo. Vamos clicar no botão liga. Ver se está comunicando. Eu cliquei no botão liga, transferiu o valor de corrente, transferiu o valor de velocidade, motor mudou o status do motor, desliguei, funcionando a lógica. Show de bola. Está funcionando como deveria funcionar lá. Na hora que eu clico, ele liga o motor e carrega os valores de velocidade e valores de corrente no bloco. Ó, na hora que eu clico em desligar, ele zera os valores, como tinha que ser. Vamos melhorar aqui a visão. Melhorar a visão aqui. Para não precisar alterar muita coisa, para não demorar muito, eu vou subir um pouco essa interface gráfica. Um pouquinho na tela. Em vez de mexer lá no servidor, vou mexer por aqui mesmo. É só para fim didático mesmo. Vamos startar novamente. Agora dá para ver melhor os botões. Vamos lá no motor. Vamos lá na lógica, no bloco. Clicando no botão liga. Transfira os valores. Ligou o motor. Motor em true. E os valores carregados. 5.5, 1500. Clico em desliga. Valores zerados. Vamos lá na lógica. Só para exemplificar. Vamos lá no FB, né, a instância criada. Como nós estamos utilizando um motor só, então dá para ver a lógica trabalhando. Está desligado. Vamos ligar. O motor está ligado. Transferindo os valores. A instrução move.
Na hora que eu desligo, motor desligado, e movo zero para o motor. Show de bola. Essa aqui é uma aplicação utilizada aí nos testes, né? Uns testes aí para analista, técnico